Bom dia, mulheres preciosas, mulheres queridas. Que a graça do nosso Deus e Pai, que a comunhão do doce Espírito Santo esteja conosco mesmo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Enquanto vocês vão entrando, eu vou orar para convidar aquele que não pode faltar, em nome de Jesus. Pai, bom dia. Bom dia, Pai. Ô Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por essa manhã. Obrigada porque temos o Senhor conosco. Obrigada por quanto amor, quanta graça, quanta bondade, quanta misericórdia do Senhor com a nossa vida, Pai. Pai, obrigada porque eu sei que os dias difíceis vêm, eu sei que tem dias que as nossas falhas são afloradas, mas eu sei também, Pai, que maior é aquele que está em nós do que as circunstâncias, do que as coisas que tentam nos abafar. Pai, obrigada porque nesta manhã nós podemos contemplar a Tua presença. Obrigada porque nesta manhã, Pai, nós podemos contemplar, Pai, a Tua paternidade. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada e obrigada, Jesus. Deus, obrigado porque não depende do que nós fazemos, Pai, mas depende, Deus, daquilo que o Senhor já fez por nós. Depende da Tua palavra, Deus, de estar conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida, Deus, que vai se juntar a nós aqui essa manhã. Ah, Jesus, obrigada, muito obrigada, Pai. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer coisas novas sobre nós aqui, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Mari. Bom dia, meninas. Me fala se o som tá tudo bem aí. Para quem tá com som baixo, sair e entrar novamente. Às vezes o som fica baixo, meninas, mas precisamos sair e entrar novamente. Amém? Bom dia. Bom dia, Érica. Bom dia, Sônia. Bom dia, Rosana. Aleluia. Aleluia. Amém. Bom dia, filha. Obrigada. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Bem, meninas, hoje vamos para mais uma escola de oração. É incrível como que Deus, Ele faz todas as coisas. E por mais que a gente caminhe com Deus, eu quero falar para vocês, eu me surpreendo a cada dia com Ele. Mas eu me surpreendo mesmo, porque Ele é o Deus do renovo, Ele é o Deus da paz. Meu Deus, Ele é assim. Quando Ele fala que nós podemos, aqui, eu vou ler com vocês esse salmo tão lindo, tão real na nossa vida, tão certeiro. Aqui no Salmo 37, diz assim, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu acho isso assim tremendo. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor
e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ou seja, o Salmo 37 é um salmo de Davi e ele nos ensina a confiar no Senhor. Ele nos ensina também aqui que um dia a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Então, eu quero te falar algo, mulher. A escola de oração, neste ano, será um tempo que nós vamos acessar cada dia mais, de uma maneira mais profunda, mais intensa, da presença de Deus. A escola de oração nada mais é do que um tempo de nos aprofundarmos nele. Ô Lu, eu acho que é só para você, sai e entra de novo, tá bom? A escola de oração olha para vocês verem. Esse ano, o Senhor me disse que é o ano da presença. É o ano da presença. E assim, quando nós estamos dispostas a deixar que Deus faça as coisas na nossa vida, nós precisamos aprender que Ele vai mexer em muitas coisas. Ele vai mexer na nossa estrutura, Ele vai tirar muitas coisas, mas Ele também vai acrescentar muitas coisas. Muitas coisas. Eu quero compartilhar algo com vocês, porque eu sei que vocês que estão aqui hoje caminham comigo há muito tempo. Agora em fevereiro nós fazemos 2 anos do nosso Café com Elas, do nosso tempo de ensino bíblico ali, todas as quartas-feiras às 9 horas da manhã. Mas eu quero falar algo para você, mulher. Você que ainda temos poucas mulheres aqui, mas eu sei que vocês são daquelas que caminham perto de mim. Amanhã será o nosso último café com elas. O Senhor me deu essa direção no domingo de uma maneira, meu Deus, tão forte, tão linda, porque eu não tinha noção, sabe? Mas domingo o Senhor me disse que esse ano, nós ficaremos juntas aqui, às terças-feiras, às 7 horas da manhã, apenas buscando por Ele. Sim. E eu sei, sabe, que tudo que Ele faz é bom. Eu sei, Sônia, e eu sei também que você tá comigo desde o início, né? Desde o primeiro café com elas, você está ali comigo. Mas eu vejo que não é um tempo que Deus está terminando com algo. É um tempo que Deus está começando algo. É um tempo exatamente, Carlinha, de aprofundarmos nele, sabe? E eu sou tão grata por esse tempo, meninas, sabe? Do nosso café com elas ali, dia de quarta. Seja bem-vindo, Alê. Eu sou assim tão grata, porque eu sei que o Senhor vai estar fazendo algo novo aqui na terça-feira pela manhã na nossa escola de oração. Eu tenho plena convicção disso, plena. Então vocês não precisam ficar tristes não, viu, gente? Vocês não precisam ficar tristes não, porque o Senhor, Ele vai trazer algo novo para nós aqui na terça-feira. E eu tenho escutado, sabe, o Espírito Santo de Deus de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão forte, de uma maneira tão linda, que eu sei que Ele quer da gente intensidade. Exatamente, né, Miriam? Ele quer da gente águas profundas. Então eu sei que essas terças-feiras pela manhã, essa escola de oração, ela vai mudar muita
coisa na nossa vida. A Bíblia fala que melhor é o fim do que o princípio das coisas. E eu tenho certeza que as nossas terças-feiras pela manhã, elas serão imersas de muita palavra, de muito aprendizado, de muita graça. Amanhã nós ainda estaremos juntas ali no café. E vocês, depois do meu marido, é claro, são as primeiras que eu tô dando a notícia, né? Porque eu sei em quem nós temos crido. E eu quero falar algo pra vocês, meninas. Se tiver uma coisa que eu não quero, eu trouxe algo pra mostrar aqui pra vocês. Olha, eu trouxe algo aqui pra mostrar pra vocês. Hoje, quando eu fui procurar a minha Bíblia aqui no quarto, eu não achei nenhuma Bíblia aqui, porque tem umas Bíblias que a gente tem mais intimidade, né? Se tiver uma coisa que eu gosto é Bíblia, gente. Eu tenho inúmeras Bíblias aqui em casa. E hoje, quando eu fui procurar aqui no meu quarto, a Bíblia para me sentar aqui com vocês, olha aqui. Eu só vi essa Bíblia aqui, ó. Olha essa Bíblia. Essa Bíblia é a minha primeira Bíblia. Aquela Bíblia de estudo, a minha primeira Bíblia de estudo. Quando eu abri aqui, ó, aqui no início dela, tem foto, olha a Larissa. Olha o tamanho da Larissa. A Larissa pequenininha. O Deus é lindo demais, gente. Olha aqui pra vocês verem. Aqui. O Miguel e a Bela pequenininho, ó. Olha o Miguel e a Bela pequenininho. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a frase que eu mandei escrever aqui nessa primeira... Aqui, ó. Na primeira página da minha Bíblia, ó. O versículo, tá? Esse versículo, ele anda comigo há muitos anos. E ele tá aqui em Atos 20, versículo 24. E fala assim: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, eu aprendi que nós não podemos ter o nosso ministério por precioso, não. Ok? O que nós temos de precioso é Jesus. Então, deixa eu te falar algo que Deus me disse um dia. Quando você sabe que tudo é de Deus, você entende que Deus não te pede nada. Lembra, né, Kel? Sabe, eu não vou chegar aqui perto de vocês e falar assim, ai, Deus me pediu café com elas. Não, gente, o café com elas nunca foi meu. O café com elas nunca foi meu. Na verdade, nem eu sou minha. Eu peço isso aqui para Deus há muitos anos, Senhor, que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Então, eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz por ter vencido, sabe, por ter completado esse tempo ali do café com elas às quartas-feiras e também por Deus continuar a me dar vocês aqui nas terças-feiras. Olha que lindo, vamos continuar juntas. Isso é lindo, né? Porque eu sinto falta de vocês. Agora, vocês podem preparar, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E quando Ele direciona, Ele faz. Esse ano, o Mulheres Ensinando Mulheres será o ano da presença. Será o ano que Deus vai fazer infinitamente mais na nossa vida do que nós podemos pensar ou imaginar. Esse ano, no Mulheres Ensinando Mulheres, que você faz parte disso, vai ser um ano de nós experimentarmos coisas novas, coisas lindas dele. Não tem nada a ver com as séries. Não tem nada a ver com nada, tem a ver com ele, tem a ver com Jesus.
Amém? E hoje eu achei tão lindo, gente. Tanto tempo que eu tô querendo fazer isso com vocês. Mas tem tanto tempo que eu tô querendo fazer isso com vocês. E hoje é o dia. Escola de oração não é nada mais, nada menos um tempo onde nós vamos aprender a ter comunhão com Deus. É isso. Escola de oração não é um lugar de regras, é um lugar de obediência, é um lugar de nos prostrarmos. Escola de oração é o lugar da presença. Agora, você não vai entrar na presença de quem você não conhece. Atos 20 e 24. Você não vai entrar na presença de quem você não conhece. Você não vai entrar na presença de quem você não confia. Não, você não vai entrar na presença. Você não vai ansiar entrar na presença de quem você não conhece, de quem você não confia. Então, hoje eu quero fazer um desafio para você aqui. Qual que é o desafio? Hoje eu estou aqui diante de vocês, apenas com minha Bíblia fechada. Se precisar eu vou abrir, claro. Mas eu quero desafiar vocês a ter essa palavra guardada no teu coração, do mesmo jeito que eu tenho. E hoje eu vou aqui com vocês discorrer a palavra de Gênesis e Apocalipse. Mas eu não quero aqui te impressionar. Eu quero aqui que você anseie por ter essa palavra no teu coração, como eu tenho. Entende? Você precisa saber. Nem todos os lugares que você vai levar a Bíblia. Nem todos os lugares que você vai levar seu caderninho de estudo. Nem todos os lugares que você vai levar seu iPad. Mas nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, até o último dia. E eu quero te mostrar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é gracioso e o quanto Ele é poderoso. Então vamos lá? Deus, mais uma vez eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã. Eu quero te pedir que a Tua graça nos alcance essa manhã, que o Teu favor nos alcance essa manhã. E nós estamos aqui, Pai, realmente para... Não tem nada, Deus, a nossa vida por preciosa. Principalmente porque um dia nós te entregamos a nossa vida. Principalmente, Pai, porque um dia nós devolvemos para o Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Por isso, que a Tua graça venha, que o Teu favor venha. E que o Senhor nos leve, que o Senhor nos leve ao mais profundo ali do nosso ser, onde o Senhor habita nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos lá. Muitas pessoas têm dúvidas sobre aquela pergunta corriqueira, né? Sim, Séries, mas quem criou Deus? Quem criou a Bíblia? Por que a Bíblia... Como que, de repente, tinha Adão e Eva e tinha um monte de gente? Como? Como que isso aconteceu? Olha, em Deuteronômio 29, fala que Deus, Ele vai nos revelar muitas coisas, mas muitas coisas não nos serão reveladas, porque Ele é Deus. E as coisas que nos são reveladas, nós caminhamos em cima delas. Agora, as que não são reveladas, nós andamos por fé. Nós andamos por fé.
E nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você. Sabe, se você espera entender a Deus, eu quero te falar, você será uma derrotada. Não tem como você entender o Criador dos céus e da terra. Não tem como você entender aquele que criou todas as coisas e que formou todas as coisas pelo poder da tua palavra. Não tem. Não queira caminhar com Deus por conhecimento, por razão. Com Deus só se caminha pela fé. E eu posso te garantir algo. Aqui nesse manual tem tudo o que você precisa para ter fé. Não tem tudo que você quer, mas tem tudo o que você precisa para ter fé. E quando Deus escolheu criar o homem, a gente vê de uma maneira muito clara que o que Deus queria era ter relacionamento com o homem. Nada mais. Deus não criou o homem por soberba, por poder. Não. Deus, ele criou o homem por amor. Deus, ele criou o homem para manifestar o amor dele a nós. Tanto é que uma das coisas que Deus fazia aqui, logo no livro de Gênesis, é o quê? Passear. Passear no jardim. A palavra de Deus fala aqui em Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Essa versão aqui, a Revista Corrigida, ela é a mais próxima do original. E ela fala o seguinte, quando você leva essa palavra para o original, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, leva para a palavra chocar. O Espírito Santo, ele já estava chocando a terra. Ele já estava chocando. Como uma galinha choca os seus ovos, o Espírito Santo de Deus, ele já estava chocando tudo que Deus ia fazer. Tudo que Deus ia fazer. O Espírito Santo de Deus já estava chocando. E a gente sabe que pelo poder da palavra dele, Deus vem e ele faz todas as coisas. Ele faz a separação entre o céu e a terra. Ele coloca ali os dois luzeiros, um para iluminar o dia, o outro para iluminar a noite. Ele faz as plantas, as ervas, os animais. E é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que o peixe, ele só vive dentro da água. Ele foi feito para isso. As árvores, elas só vivem enraizadas na terra. É lindo isso. E quando ele criou o ser humano, quando ele criou Adão e Eva, ele criou a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso significa? Que nós só vamos ter vida nele. Nele. Do mesmo jeito que o peixe só vive dentro d'água, as árvores só vivem enraizadas na terra, eu e você só vivemos nele, 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 nele. Do mesmo jeito que o peixe precisa da água, que as plantas precisam da terra, eu e você fomos criadas dependentes dele, precisando dele. Nós não daremos frutos, nós não viveremos sem ele. Sem ele. Por isso fomos criados à imagem e semelhança dele. É lindo isso, né? É lindo isso. Mas a vida com Deus é uma vida que você precisa entender o seguinte. A sua fé ela vai te levar além, ok? Mas a sua obediência vai te fazer permanecer. Não existe fé sem obediência. A sua fé te leva além, mas é a sua obediência que vai fazer com que você permaneça nele. Não é a sua fé, é a sua obediência.
Com a tua fé você agrada a Deus, mas com a tua obediência você permanece nele. Você permanece nele. E aqui, quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança, Deus deixou uma ordem. Para quê? Para mostrar exatamente a necessidade da gente obedecer. É muito claro. É muito claro. Ei, Adão. Ei, Eva. Tá tudo lindo. Tá tudo pronto. Tem um jardim maravilhoso para vocês. Um jardim lindo, lindo, lindo. Esse jardim, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem. Vocês têm autoridade nele. Mas tem uma árvore aqui que vocês não podem comer. Tem uma árvore aqui que vocês não podem comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus criou a gente para depender dele. Deus criou eu e você para obedecer ele. Deus não criou a gente para crescer independente dele. E quando ele disse para a gente não conhecer o bem e o mal, é porque ele não queria que a gente dependesse nem das coisas boas que a gente faz e muito menos das coisas ruins que a gente faz. Deus queria que a gente dependesse dele. Não é só o mal que te faz mal, o bem também te faz mal. Sabia disso? A árvore não é só do mal. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que anos e anos luz na frente, Paulo vem e fala assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que Deus está querendo dizer desde o princípio? Não é uma vida onde você vai conhecer, conhecer, conhecer. Não é uma vida onde você vai obedecer e permanecer. Mas aí, Adão e Eva escolhem desobedecer. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Talvez você esteja aí do outro lado e você seja uma mulher que está desesperada porque os seus filhos não querem seguir o seu caminho. Talvez você está aí com uma mulher assim desesperada porque os seus filhos saíram dos caminhos do Senhor. Você está envergonhada por isso, né? Meu Deus, eu não tive sucesso, os meus filhos saíram dos caminhos do Senhor. Os meus filhos escolheram andar fora dos caminhos do Senhor. Nem o próprio Deus conseguiu fazer com que os seus filhos obedecessem a Ele. E você está se condenando porque os seus filhos não andam no caminho certo? Você está condenando porque você viu uma mulher pregar que os filhos de um homem, de uma mulher de Deus, têm que andar nos caminhos certos? Ei, nem o próprio Deus conseguiu fazer quem os seus filhos obedecessem. O segredo não está nos seus filhos te obedecerem ou não. O segredo não está nos seus filhos fazer o que você quer ou não. O segredo está em você nunca desistir dos seus filhos, mas continuar orando por eles todos os dias da sua vida e continuar amando eles como Deus nos amou. Mesmo a gente saindo da presença, mesmo Adão e Eva saindo da presença, Deus continuou amando eles da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma intensidade. Mesmo os filhos de Deus saindo da presença dele, Deus não desistiu dos planos que ele tinha para eles. Por que você está desistindo dos seus filhos? Ei, mulher, não é o teu filho que te qualifica. Não é o que o seu filho faz ou o que o seu filho deixa de fazer que te qualifica. Adão e Eva deixaram de obedecer a Deus. Sim, saíram da presença de Deus. Saíram sim. Saíram sim. Mas Deus não desistiu deles. Deus não se envergonhou deles. Deus não deixou de ser Deus por causa da escolha de Adão e Eva.
E você, mulher, não deixa de ser uma mulher de Deus por causa daquilo que os seus filhos fazem ou deixa de fazer. Não, isso não tira nada. Nada, 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 nada. E aqui Deus continua. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer, imediatamente o que o Senhor fez? O Senhor interviu. O Senhor interviu, sim. E o que Deus fez? Vocês vão sair do jardim. Porque dentro do jardim existe a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi invadida. Mas depois que eles desobedeceram, eles não podiam mais continuar experimentando a vida. Não podiam mais. E Deus tira eles para fora. E junto ali, a morte entra. Onde que a morte entra? A morte entra na nossa carne. A morte entra no espírito e na carne. Porque em Gênesis 6, a palavra de Deus fala que o próprio Deus tirou o espírito dele de dentro do homem. Deus tira o homem do jardim, tem as consequências da desobediência, mas ele também tira o espírito dele. E a partir daquele momento, homem e mulher nascem, não mais a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher passam a nascer a imagem e semelhança de Adão. Uma imagem corrompida. Uma imagem corrompida. Por isso nós nascemos pecadores. Nós não nascemos mais a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos a imagem e semelhança de Adão. Por que sofremos tanto com a morte? Por que sofremos tanto com a morte? Porque fomos criados para a vida. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Nós fomos criados para viver eternamente. Eternamente. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que a morte veio. Porque nós fomos criadas para viver eternamente num corpo glorificado. Só que ali em Gênesis 6, Deus vem e tira o espírito. E quando ele tira o espírito, a gente perece. Quando ele tira a porção dele da gente, a gente perece. Ali não tinha mais a porção dele. Ele tirou a porção dele. A morte entrou. A morte entrou. E glória a Deus porque a morte entrou. Porque até a morte se transforma em vida quando Deus entra. Lá na frente nós vamos ver isso. Até a morte se transforma em vida quando Deus entra. Mas ali logo no início, em Gênesis 3, ele nos dá a promessa de Jesus Cristo. Da descendência da mulher nascerá aquele que virá. Nascerá aquele que prevalecerá. Satanás, ele vai vir e vai ferir o seu calcanhar. Mas Jesus vai vir e vai ferir a sua cabeça. É lindo, né? A gente peca, a gente sai da presença de Deus e Deus ainda faz planos ao nosso respeito. Mas saiba de algo. Amar o seu filho não é dar para ele as coisas. Deus tirou o homem do jardim do Éden. Não era mais possível comer a árvore da vida. O que isso significa? Significa que os nossos filhos precisam ser amados, mas eles também precisam ser confrontados. Os nossos filhos precisam ser amados, mas os nossos filhos precisam ser confrontados. E esse confronto dói. Vocês acham que foi fácil para Deus? Vocês acham que foi fácil para Deus tirar Adão e Eva ali do jardim e saber que eles iam sofrer? Não, não foi não. Não foi. Mas é necessário isso. É necessário você não ficar dando para o seu filho coisas que você vai estar estragando ele. É necessário você corrigir seu filho. É necessário.
O pai disciplina o filho que ama. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas, ok? E ali em Gênesis começa o trabalho mais lindo da vida. O trabalho mais lindo da vida. Porque desde quando Deus tirou o homem ali do jardim do Éden, o que Deus faz? Deus, ele vai ressignificar a história. Por quê? Porque Deus não abriu mão de mim. Ele não abriu mão de você. E ele vem em Gênesis e ele trabalha com o quê? Família. Em Gênesis, Deus constrói uma família onde Deus começa novamente a se revelar para o homem. A gente vê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, os patriarcas. Deus voltando a se manifestar nas famílias devagar, mas de uma maneira forte. Porque o espírito dele não estava mais dentro do homem, mas o espírito vinha e voltava. E Deus nunca abandonou o homem. Nunca abandonou o homem. Mas quando a gente conhece a história, quando a gente mergulha na história, meu Deus, que coisa mais linda da vida. Gênesis, Deus trabalha com família. E ali ele começa de novo a entrar dentro das famílias. A dar ordem para as famílias. É tão lindo que em Gênesis 17, quando Deus chama Abraão, ele vira para Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença que você vai ser perfeito. Ou seja, Abraão, eu não estou te cobrando uma perfeição. Abraão, eu estou te chamando para minha presença. Porque na minha presença, Abraão, que você vai voltar a conhecer a perfeição e parar de ver esse mundo caído. É na minha presença, Abraão, que você vai voltar a entender que existe esperança. Abraão, eu não estou te chamando para ser perfeito, até porque você não tem perfeição mais em você. A perfeição que você precisa está em mim, Abraão. Está em mim, Abraão. Então, Gênesis, Deus trabalha com família. Por que eu ensino a Bíblia para vocês? Por quê? Para vocês terem uma ideia, quando você passa aqui, ó, de Gênesis 10 para Gênesis 11, de Gênesis 10 para Gênesis 11, se passaram quase 400 anos. A Bíblia é um livro para ser estudado do início ao fim. A Bíblia, eu já expliquei, eu já trouxe esse exemplo aqui para vocês. A Bíblia, cada livro da Bíblia é como se você tivesse uma pérola. Cada livro da Bíblia é uma pérola. Mas para você usar essa pérola bem usada, você precisa colocar essas pérolas num colar. Porque se você ficar com essas pérolas soltas, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Entendeu? Você não vai conseguir. A Bíblia, elas são pérolas, mas você precisa colocar essas pérolas num colar e ter elas aqui, cravada no teu peito. Entende? Então, não adianta você querer entender o que não é entendido. Não, você precisa conhecer, e quanto mais você conhecer, mais você vai mergulhar. Por que eu leio a Bíblia uma vez por ano? Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais o meu colar fica ali intenso, mais o meu colar fica vivo. As pérolas do meu colar, elas não apagam. Sério, você lê a Bíblia uma vez por ano? Sim, eu me esforço para ler a Bíblia uma vez por ano, fora o que eu estudo sobre ela. Fora os livros que eu estudo sobre ela. Entende? Eu vou desativar um pouquinho, meninas. Eu vou desativar. Sabe? Fora os livros que eu estudo sobre ela. Entende? E aqui, quando a gente sai de Gênesis, Gênesis é o livro da família. Gênesis é o livro da família, mas perceba.
Gênesis começa com a criação e Gênesis acaba com a morte de José. E com a morte de José, o que aconteceu? O povo de Deus caminhou para uma prisão. Gênesis começa com vida, mas acaba com morte. Por quê? Porque começa com Deus e termina com o homem. Tudo que Deus põe a mão traz vida. Tudo que a gente coloca a mão sem Deus é morte. É morte. E quando nós terminamos aqui o livro de Gênesis e entramos em Êxodo, o que nós vamos aprender? Aqui em Êxodo, nós já entramos. Êxodo significa saída. Êxodo, enquanto Gênesis trabalha com família, Êxodo vai trabalhar com uma nação. Com uma nação. Por quê? Porque é exatamente Deus levantando um povo. Deus levantando uma nação. Para quê? Para duas coisas específicas. Uma nação para que, em primeiro lugar, essa nação possa mostrar para as outras nações que existe uma nação que serve ao Senhor. Quando Deus tira Israel do Egito, daquela prisão de mais de 400 anos, e começa a dar lei para eles, e começa a forjar neles o caráter de obedecerem a Ele, é para mostrar para as outras nações que existe um povo diferente, um povo diferenciado, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O Egito tipifica o mundo. Do mesmo jeito, quando Deus nos tira do mundo, Ele quer mostrar para as outras pessoas que existe uma mulher obediente, que existe uma mulher diferenciada. Mesma coisa que Deus fez aqui em Êxodo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi para fazer uma nação diferente. Foi para fazer uma nação que as outras nações pudessem olhar e falar: ei, eles são diferentes. Eles são diferenciados. Ok? E aqui Deus resolve a manifestar de novo a graça dele para essa nação. E a outra coisa que Deus criou essa nação, sabe para que foi? Foi para mandar o Redentor através dela. Deus precisava de criar uma nação. Deus precisava de criar um povo qual viria através dessa nação. Para quê? Para que o Salvador viesse dela. Aqui Deus cria as tribos, que são os filhos de Jacó. A tribo de Judá, a tribo de Rúben, a tribo de Levi, né? E é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que quando Deus pega aquele povo e vai levar para a terra prometida, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, agora nós vamos fazer um tabernáculo. Por que um tabernáculo? Porque eu preciso voltar a habitar no meio de vocês. Eu não habito mais com vocês. Deus não habitava mais com aquele povo. Aquele povo não tinha o Espírito Santo, aquele povo não tinha mais a presença, gente. Eles não tinham mais a presença. E Deus vira e fala assim: as 12 tribos saiam do Egito, eles saíram do Egito com tecido, eles saíram do Egito com ouro, eles saíram do Egito com prata. Para quê? Para se estribar naquilo que eles sabiam? Não, para simplesmente construir o lugar onde Deus voltava a habitar. Deus quer te dar riqueza na terra, mas não é para você ficar aí esbanjando essa riqueza, não. Deus quer te dar riqueza na terra para que você possa exalar da presença de Deus e glorificar Ele, do mesmo jeito que Deus fez lá no Egito. E aquele povo foi instruído a construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O lugar para que Deus voltasse a habitar. Quando você chega aqui no final de Êxodo, é incrível, 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 porque depois que Deus manda eles construir o tabernáculo, tudo do jeitinho deles, tudo com exclusividade deles, você vai ver aqui em Êxodo 39:40. 39:40, por média de 18 a 19 vezes, Deus fala assim: e Moisés fez o tabernáculo conforme o Senhor ordenou. Como que era o tabernáculo? As tribos ficavam em volta e o tabernáculo era montado no centro das tribos, porque era ali que a presença de Deus iria habitar. Era ali que a presença de Deus iria habitar.
E Deus quis ficar no centro, sabe por quê? Porque Deus não aceita as beiradas da nossa vida. Deus aceita o centro da nossa vida ou nada. Não adianta você querer ficar dando pra Deus a beirada da tua vida. Não adianta você querer ficar dando pra Deus o domingo. Não adianta você querer ficar dando pra Deus a terça-feira. Não, Deus quer o centro da sua vida ou nada. E ele aponta para isso a Bíblia inteira. O tabernáculo era montado no centro do povo de Israel. Ou seja, eu não aceito outra parte da tua vida se não for o centro da tua vida. Não, eu não aceito. Tudo na Bíblia é voltado para te mostrar aquilo que Deus quer de mim, de você. Tudo, tudo, tudo. Aí, você pega aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É só para mostrar a volta de Deus para o povo dele, para construir um povo dele. Os 5 primeiros livros da Bíblia é para mostrar a origem de Deus, o que Deus escolheu para nós, o que o homem escolheu e Deus vindo mais uma vez resgatando o homem. O tempo inteiro Deus faz isso comigo e com você. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando a gente sai ali de Deuteronômio, você vai ver que Levítico é sobre as leis. Número, você vai ver que é a caminhada desse povo ali no deserto. Rumo o quê? A terra prometida. Rumo o quê? A estar num lugar que o próprio Deus deu, direcionado por ele. Aí a gente sai de Deuteronômio, né? E aí em Deuteronômio, o que a gente vê? A morte de Moisés. A morte de Moisés. Amados, presta bastante atenção. Isso aqui é um resumo, tá? Isso aqui é um resumo que, assim, eu nem me atrevo a falar. Eu tô te dando uma pincelada da obra maravilhosa de Deus e para você entender isso no teu coração. O meu desafio aqui não é te mostrar algo perfeito, mas é te levar a querer entender do perfeito. E quando Deus não deixa Moisés entrar ali na terra prometida, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem muito feliz. Muito feliz. Porque enquanto uns falam assim, nossa, Moisés foi castigado, ele não entrou na terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés estava cansado, sobrecarregado. Sabe o que Paulo falou lá na frente? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Enquanto muitas pessoas veem como castigo Moisés não entrar na terra prometida, eu vejo como uma graça. Porque a presença de Deus era bem melhor do que a terra prometida. Mas enquanto nós não conhecemos a presença de Deus, a gente acha que Moisés foi castigado. Mas eu não acho que Moisés foi castigado, eu acho que Moisés foi promovido. Deus me disse isso certa vez, filha, você prefere ficar aí no meio desse povo, cumprir um ministério lindo, maravilhoso, escrever vários livros, ter uma igreja linda, enorme, ou você prefere estar na minha presença? É lógico que eu prefiro estar na presença dele. É lógico, mas muitas vezes, se eu for hoje para a presença dele, o que as pessoas que não conhecem a presença dele, que não conhecem o céu, vão falar? Nossa, coitada das Séries, com um ministério tão lindo. Nossa, coitada das Séries, deixou uma família tão linda. Nossa, coitada. Que coitada das Séries? Coitada de quem fica. Agora, quando você tem visão do céu, você fala, meu Deus, a Séries foi recolhida para estar com o Senhor. Meu Deus, eu quero. Mas o céu ainda está tão longe da nossa realidade, né? O céu ainda está tão longe da minha realidade, da sua realidade. Falamos tão pouco do céu que as pessoas se agarram muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Né? Ah, queridos. Moisés foi promovido. Ele não experimentou a terra prometida, mas ele experimentou o céu, que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. E Josué substituiu ele. Josué substituiu ele com muito medo, mas com muito temor no coração.
a ponto do próprio Deus chegar para Josué e falar: Josué, tenha bom ânimo, medita nas minhas palavras, que você vai ter sucesso em tudo que você fizer. É tão claro a presença, é tão clara a presença, que a presença é a palavra. Estar na presença é estar na palavra. Josué, medita no meu livro todos os dias, que você vai ter sucesso em tudo que você for fazer. Porque quando nós temos uma vida na palavra, quando nós temos uma vida na presença de Deus, tudo que a gente fizer vai dar certo. Tudo que a gente fizer vai dar certo. E a Bíblia fala que todos os dias de Josué, a nação de Israel serviu ao Senhor. Enquanto tempo que Josué liderava, a nação de Israel serviu ao Senhor. Josué foi um líder bacanérrimo, bacanérrimo. Aqui em Josué está a história de quando esse povo entra na terra prometida, e está a história de um povo que é conduzido por um líder bacana. Bacana, bacana, bacana. Mas Josué morre, e logo depois de Josué nós entramos em Juízes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabia que o livro de Juízes é um dos piores períodos da história de Israel? Um dos piores períodos da história de Israel. E aqui fala que quando Josué ele falece, junto com ele, depois a segunda geração dele, depois que faleceu, a palavra de Deus fala o seguinte, que o povo de Deus esqueceu da palavra de Deus. E quando um povo esquece a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aqui fala que quando eles deixaram a palavra de Deus, outros deuses começaram a entrar. Começaram a entrar. E o que aconteceu? O povo de Israel foi se prostituindo com outros deuses. E, consequentemente, qual que é a história do livro de Juízes? O povo peca, porque não tem a palavra no coração. O próprio Deus abre as portas, o inimigo vem, assola aquele povo de Israel, mas assola eles de uma maneira terrível, 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 terrível. Veja bem, eles entraram aqui sem uma liderança, depois de Josué, eles não tinham uma liderança. E depois desse assolamento, o povo começa a chorar, pedindo a misericórdia de Deus. Deus vem, levanta um juiz, esse juiz vem, começa a ensinar de novo o que é certo, aquele povo volta a obedecer, obedece ali no tempo de Juízes, mas sabe o que acontece? Aquele juiz morre e aquele povo volta a fazer o que é errado, tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Aqui em Juízes é um tempo tão difícil, mas tão difícil e tão cabuloso da história de Israel, porque o povo não tinha liderança. E um povo sem liderança, ele perece. Aqui no último versículo de Juízes, em Juízes 21, fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando nós fazemos o que parece reto aos nossos olhos e não obedecemos à liderança de Deus, tudo vai perecer. Por que a Bíblia manda a gente congregar? Por que a Bíblia manda a gente ter uma liderança? Porque nós somos um povo que fomos feitos para estarmos sujeitos à autoridade. Ah, Sérgio, mas eu me submeto à autoridade de Deus. Mas a autoridade de Deus, ela coloca autoridade sobre nós. Então você está falando que não tem jeito? Não. É tão lindo que o livro de Ruth, que vem logo depois do livro de Juízes, você sabia que o livro de Ruth vem para nos mostrar que mesmo em um tempo de homens perdidos, nós podemos fazer a diferença, como Ruth fez? Como Ruth fez, você sabia disso? O livro de Juízes, o livro de Ruth não acontece no período de Juízes por acaso, não. O livro de Ruth acontece no período de Juízes para te mostrar o quê? Que não existe desculpa. Não existe desculpa. Você pode fazer a diferença mesmo num povo que não presta. E logo depois disso, vem 1 Samuel.
1 Samuel é um tempo que aquele povo está ali totalmente perdido, e Deus levanta o último juiz, que também é um profeta, que era o próprio Samuel. Quando Deus levanta Samuel, ali o profeta que liderava, né, o sacerdote que liderava era Eli. Mas a palavra de Deus fala que Eli, ele já não andava mais, ele não tinha palavra, né? Ele era um sacerdote que não corrigia seus filhos. Ele era um sacerdote que já não tinha a palavra de Deus no coração dele. Aí Deus começa com aquela história linda de Eucana e Ana. E de Ana, uma mulher estéril, Deus escolhe uma mulher estéril para satisfazer uma necessidade dele. Qual que era a necessidade do próprio Deus? 1 Samuel 2, versículo 35. Deus vira e fala assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Não tinha um sacerdote fiel naquela época mais. E eu vou levantar para mim um sacerdote fiel, um sacerdote que vai proceder segundo o meu coração e segundo a minha alma. E eu vou edificar para ele uma casa firme e ele vai andar para sempre diante do meu ungido. Quem que era esse? Samuel. Ou seja, naquela época não tinha mais um sacerdote fiel, não tinha mais um sacerdote que procedia segundo a mente e segundo o coração de Deus. Foi quando Deus trabalha com a vida de Ana, e Ana oferece para Deus o próprio filho, que era justamente o que Deus precisava para continuar a nossa história. E a gente sabe que através da vida de Samuel, Deus está ali liderando através da vida de Samuel. Mas, infelizmente, os filhos de Samuel também não obedeceram ao pai. Meu Deus, Adão e Eva não obedeceram a Deus. Os filhos de Samuel também não obedeceram ao pai. Eita, mães! Bora, mãe! Olha Deus falando pra gente: ei, mulher, tá tudo certo? Ei, mulher, não fica desanimada por causa do teu filho que tá nas drogas, não. Ei, mulher, não fica desanimada por causa dos teus filhos que não tá na igreja, não, filha. Vamos, continua. Samuel não deixou de ser quem ele era por causa dos filhos dele. Não. Samuel continuou sendo ungido do Senhor, independente dos filhos dele ter seguido os caminhos dele ou não. Porque os seus filhos, nem o seu marido, não pode tirar a essência de quem você é. Tá bom? Então para de ficar vendo pregação de mulheres que você acha perfeita e deixando Satanás usar uma mulher perfeita para te fazer uma mulher imperfeita. Não. Não faça isso. Não faça isso. Ah, Sérgio, mas tem mulher que a vida é tão perfeita. Glória a Deus por elas. Se alegre com elas. Aprenda a se alegrar também com quem se alegra. Glória a Deus pelas mulheres que têm casamento perfeito, que têm filhos perfeitos. A gente tá precisando também se alegrar com elas. Não é só chorar com quem chora, não. É se alegrar com quem se alegra. Por que a gente tem tanta dificuldade de se alegrar com quem se alegra? Não, gente, vamos aprender a alegrar com quem se alegra e parar de gorar os outros. Pelo amor de Deus. Muito feio isso. Ei, não é porque eu não tive uma família perfeita, não é porque eu não tive um primeiro casamento que deu certo, que eu vou ficar gorando a mulher que teve um primeiro casamento, que eu vou ficar gorando a mulher que tem uns filhos tudo lá na presença do Senhor. Não, vamos aprender a se alegrar com essa mulher. Vamos aprender a se alegrar com ela, porque ela também é bênção. Se ela teve, é porque ela plantou. Ah, mas eu plantei. Ei! Amém? Amém? E logo depois daqui, quando os filhos de Samuel não andaram nos caminhos dele, o que o povo fez? Samuel, seus filhos não andam no seu caminho, então a gente quer um rei. Levanta um rei pra gente, Samuel. Os seus filhos não te obedeceram, Samuel, então levanta um rei. Samuel ficou triste? Ficou, mas ele não desobedeceu. Existe diferença de você ficar triste ou você desobedecer. Talvez se Deus tivesse virado para Eli e falado assim: Eli, os seus filhos não me obedeceram, levanta um rei. Talvez Eli, eu tenho certeza que Eli ia ficar triste, mas não ia obedecer. E deixou os filhos dele continuar. Já Samuel não, Samuel ficou triste, mas ele obedeceu. E tanto é que através da vida de Samuel foi levantado Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus,
Tudo certinho. Primeiro rei de Israel, Saul. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Saul não foi aprovado. Porque não significa que todos aqueles que são escolhidos e ungidos são aprovados. Não termina na unção e na escolha, termina na aprovação. Saul não foi aprovado. Porque o que nos aprova não é a nossa fé, o que aprova a gente é a nossa obediência. E como Saul não foi aprovado, Deus levantou Davi. E eu vou te falar uma coisa. Davi passou um tempo na prova. Mas ele passou um tempo na prova dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque Davi amava a presença de Deus. Ele não amou o reino. Não. Davi passou na prova dando glória a Deus, porque ele amava mais a presença do que o reino que Deus queria dar para ele. Quando você passa a amar mais o ministério do que o próprio Deus, você vai correr o risco de não ser aprovada. Isso aí é uma rasteira que Satanás usa para fazer na gente. E a gente sabe que Davi foi levantado como um rei, um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que não erra, não é um homem que não peca. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que faz a vontade de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Para fazer a vontade de Deus, se tiver uma coisa que a gente tem que fazer é aprender a nos humilhar. Porque não é fácil. É muita humilhação para a gente fazer a vontade de Deus. Muita humilhação mesmo. E Davi era assim. Davi era assim. E Davi passou 7 anos reinando numa parte de Israel. Depois ele passou mais 33 anos reinando nas duas partes de Israel. Porque ali naquele tempo eles iam conquistando as terras aos poucos. E quando Davi morre, né? Aquela confusão ali para assumir o reinado. Quem assume o reinado de Davi? Foi Salomão. Deus não tem patrão, né, gente? Deus tem intimidade. Nossa, mas foi o filho da mulher que ele adulterou que assumiu o rei. Foi, gente. Por quê? Porque com Deus não tem padrão, tem intimidade, filha. Não fica nervosa porque as coisas não acontecem do jeito que você acha que tem que acontecer, não. O reino, as coisas se movem pelo coração e não pela aparência. O reino de Deus é movido pelo coração. O reino de Deus não é movido pela aparência. Não é mesmo. Mas quando Davi morre, veio uma consequência. Veio uma consequência. Uma consequência terrível. Por quê? Porque a gente sabe que Davi pecou. A gente sabe que Davi foi um homem que matou muitas pessoas, né? E a consequência disso tudo foi o quê? Um reino dividido. Um reino dividido. Quando Davi morre e Salomão ali assume o lugar dele, o que acontece? Vem a divisão do reino. E nessa divisão do reino, as tribos, né? Vocês lembram que eram as 12 tribos, elas vão se dividir. Ali vai entrar o período do reino dividido. Séries, onde que nós vamos entrar nesse reino dividido? Nós vamos entrar nesse reino dividido quando a gente entra aqui em Reis, no livro de Reis. Aqui no livro de Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, vai contar a história de Saul, de Davi. Mas aqui quando a gente entra aqui na época de Reis, a gente vai ver quando começa a divisão do reino. E o que acontece? Davi morre, né? Aí Salomão tá lá, Salomão ocupa o reino. E Salomão, ele vai procurar conselho. O que Salomão faz? O que eu faço com esse povo? Aí os sábios viraram para ele e falaram assim: Salomão, continua reinando como seu pai. Só que ele foi escutar o conselho dos jovens. E os jovens viraram para Salomão e falaram assim: Salomão, coloca mais imposto ainda nesse povo. Esse povo precisa amargar. Esse povo precisa ver o tanto que é bom. E Salomão pensava em quê? Em riquezas. Em riquezas. E Salomão foi, no início do reinado de Salomão, Salomão começou bem. Tanto é que Deus virou para ele e falou assim: Salomão, o que você quer? O que ele pediu? Sabedoria. Mas depois, infelizmente, Salomão se perdeu. E o reino dele se dividiu. E nessa época tinha um grande inimigo
lá da época de Davi, que ele se chamava Jeroboão. Jeroboão. E foi justamente esse homem que as tribos começaram a seguir esse homem. E ali ficou apenas 2 tribos com Salomão e 10 tribos com Jeroboão. Aí a gente entra naquele período, né, do reino dividido, que Israel se divide. Israel se divide entre os reinos do norte, que era chamado Israel, e os reinos do sul, que eram chamados de Judá. E ali começa uma confusão, gente, uma confusão, uma brigaiada. É um matando o outro, até que chega, ali é que são levantados vários reis. E todos os reis que são levantados no Reino do Norte, eles não faziam o que agradavam o Senhor. Pelo contrário, eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. E, consequentemente, lá no final, depois que a gente vai aqui, 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, o que acontece? O reino de Israel é todo destruído. Acabou. Aquelas 10 tribos ali, acabou tudo. Acabou, morreram tudo. Porque a desobediência gera morte e a obediência gera vida. Aí o que acontece? Sobraram ali a tribo de Judá e mais a tribo de Benjamim. Mas é levantada a época ali da grande Babilônia. O rei Nabucodonosor vem e leva cativo aquelas tribos ali. E o povo de Israel perece. Como é que é fácil destruir tudo, né, gente? Como é que é fácil destruir tudo, né? Nessa época aqui do reino dividido, nessa época aqui de 1 Reis e 1 Crônicas, para vocês entenderem, é que está enrustido aqui os livros de Isaías, Jeremias, Daniel, Lamentações, dos profetas menores. Os profetas menores são usados para profetizar nessa época aqui de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Por isso que a Bíblia não está numa ordem cronológica. Não, ela não está numa ordem cronológica. A época aqui dos profetas, os profetas estão falando para esse povo aqui no reino dividido, para que eles pudessem obedecer. Mas quanto mais passava o tempo, mais o povo desobedecia. Deus levantou profetas, porque naquela época Deus... Deixa eu puxar essa cortina aqui. Naquela época, Deus falava por meio dos profetas. Naquela época não tinha o Espírito Santo. Naquela época não tinha o Espírito Santo. E Deus falava por meio dos profetas. Entenderam? Vocês estão entendendo mais ou menos. É isso que vocês têm que saber tudo, gente. Então vamos lá. Aí, diante dele mandar tanto profeta, e o povo não obedecia, veio a época do cativeiro da Babilônia, levou aquele povo ali preso, e aquele povo passou a não ter mais pátria. Os judeus não tinham mais terra. O templo foi destruído, o templo de Jerusalém que Salomão construiu, né? De uma maneira suntuosa, de uma maneira linda, foi destruído. Tudo destruído. E Nabucodonosor levou cativo aquele povo, a tribo de Judá e mais uma tribo. Depois a outra tribo foi destruída e ficou ali apenas o povo de Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque essa foi a única tribo que prevaleceu lá no cativeiro da Babilônia. E depois, nisso tudo, entra o quê? Daniel. Vocês lembram? Daniel interagindo, né? Daniel levantando para quê? Para proteger esse povo ali dentro do cativeiro da Babilônia. E o que acontece? Deus levanta Esdras. Deus levanta aqui Esdras. Para quê? Para tirar aquele povo do cativeiro da Babilônia, para retornar para a terra prometida. Ou seja,
para que eles pudessem construir de novo uma nova terra. Mas para vocês terem ideia do tempo que Israel levou para ser nação novamente, foi só no ano de 1948 que Israel voltou a ser uma pátria, voltou a ser nação. Mas aí o que aconteceu bem antes, aqui nessa época, isso aqui dá mais ou menos em 500 e poucos antes de Cristo, 500 e pouco antes de Cristo. A gente sabe que Deus usa Esdras, Deus usa Zorobabel, Deus usa Esther e Deus usa Neemias para tirar aquele povo do cativeiro, levar e para que ali ele construa uma outra nação. Neemias, ele reconstruiu o muro de Jerusalém. Vocês lembram quando Neemias volta? Né? Eu tô dando uma pincelada para vocês. Aí o que acontece? Depois que o povo volta, Neemias constrói o muro. Onde que entra o livro de Esther aqui? O livro de Esther entra justamente aqui nesse período, né, do cativeiro, onde o povo tenta destruir, tenta assolar de tudo quanto é maneira o povo de Deus. Por que o povo queria destruir o povo de Deus? Porque era através da tribo de Judá que Jesus vinha. E Deus levanta Daniel, Deus levanta Esther para que esse povo não fosse destruído. Para que esse povo não fosse destruído. E depois que eles voltam lá, né? Depois que eles voltam lá e eles começam novamente ali construir de novo para Jerusalém, a terra de Israel. Aí vem os livros aqui de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Esses livros, a gente não sabe o tempo certo que eles foram escritos. Não sabe. Uns falam que foi lá no início, mas não tem o tempo certo. Eclesiastes, o que conta? A história da vida de Salomão. Salmos falam o quê? É a sabedoria de Davi, de Salomão. Mas o livro de Jó, a gente não sabe quanto que ele foi escrito. Mas é para nos falar que não tem a ver com a nossa justiça, tem a ver com a justiça de Deus. E depois que o povo volta, vocês perceberam que acabou, né? Acabou tudo aqui. Acabou o Antigo Testamento. Porque os profetas aqui pra frente, eu já expliquei pra vocês que eles foram usados, tudo que tá escrito aqui, ó, nos profetas, até chegar lá em Malaquias, aconteceu no tempo do reino dividido, ali em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, tá bom? Então, qual que é o fim do Antigo Testamento? É aqui em Neemias, quando Neemias vem, constrói os muros de Jerusalém, aí acaba, acabou. O que acontece aqui? A gente entra num período que chama período intertestamentário, ou seja, também é chamado de 400 anos de silêncio. É um tempo que Deus se cala. Não tem mais nada, não tem profeta, não tem mais nada. Aqui, quando termina o Antigo Testamento para o Novo Testamento, tem 400 anos de silêncio. Esse 400 é algo que sempre Deus trabalhou com ele, né, gente? É 400 anos do dilúvio para a Torre de Babel, 400 anos do povo preso no Egito, 400 anos desse período intertestamentário, que é o período de silêncio. Não tinha profeta, não tinha mais nada. Séries onde eu encontro esse período? Você encontra esse período na história da igreja, né? Você encontra esse período ali falando, vocês lembram da época de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi um homem muito usado na história. A gente aprende dele na aula de história ali, né? Por quê? Porque esse Alexandre o Grande, ele veio e ele não tá na Bíblia, mas ele foi usado por Deus para preparar o terreno. Por quê? Porque foi por causa de Alexandre o Grande, onde ele virou ali, né, um grande... Ele viveu poucos anos, mas ele teve muito poder. Ele levou todo aquele povo ali perto, né, de Jerusalém, ali daquele lugar todo, dos gregos, a falar a língua grega. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque naquela época só tinha uma língua, que era o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, mas o Novo foi escrito em grego. Por quê? Por causa desse Alexandre o Grande. Aí, depois desses 400 anos de silêncio, quem que vem? Jesus. Num período que, apesar de Deus não parecer, do mesmo jeito, né? O Espírito Santo estava chocando. Do mesmo jeito que ele criou a terra lá no início, o Espírito Santo estava chocando. E Jesus Cristo vem.
Jesus Cristo vem para quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os 4 primeiros evangelhos é para nos falar de Jesus, da vida dele, da graça dele, do amor dele, da bondade dele. Mateus, Marcos, Lucas e João vêm para nos mostrar um Jesus que foi rei, mas que foi um servo, que foi um homem perfeito e que ele é Deus. Mateus nos ensina sobre um Jesus descrito como rei. Marcos nos ensina sobre um Jesus que é um servo. Lucas, um Jesus que é um homem perfeito. E João, um Jesus que é filho do Deus vivo. É lindo, né? E logo depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro de Atos. E onde a gente entra? Exatamente em Atos. Porque quando Jesus Cristo morre por nós, começa a história daquilo que Jesus Cristo veio para fazer. O Espírito Santo voltou a habitar dentro de nós. A igreja do Senhor é levantada. E a igreja do Senhor é eu e você. O livro de Atos conta a história do início da igreja. Esse povo aqui que Deus preparou para que pudesse mostrar e levar Jesus Cristo na terra. Você sabia que o livro de Atos, ele não tem fim? Todos os livros aqui do Novo Testamento terminam com alguém despedindo. Aqui não. O livro de Atos termina assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Por que ele termina assim? Porque é assim que ele quer que a gente faça. A igreja, ela foi chamada para pregar o reino de Deus, para ensinar com a liberdade no Espírito as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. As cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, elas foram escritas para tudo que acontece aqui em Atos. Paulo vem, passa por todos esses lugares, e depois ele escreve carta para esses lugares, para você entender. O livro de Atos é a história de homens que o próprio Jesus deixou, que o próprio Jesus levantou para forjar aquela que precisa esperar por ele, a noiva. E assim é o Novo Testamento, falando simplesmente da história da igreja, como a igreja tem que ser, nos ensinando sobre ela. E não poderia terminar diferente do que com Apocalipse, falando o quê? Do lugar que nos espera. Vocês sabiam por que o livro de Apocalipse é tão pouco lido? Porque isso vem de estratégia do próprio Satanás. É o livro onde fala da derrota dele. É um livro onde fala do fim dele. É um livro onde fala que ele já está destruído. E nós iremos reinar com Cristo. Amém? Como eu disse para vocês, eu fiz hoje aqui um breve comentário da palavra de Deus. Por quê? Eu não quero só ensinar a palavra para vocês, mas eu quero gerar no coraçãozinho de vocês o desejo de saber essa palavra, de ter essa palavra cravada no coração de vocês, como eu tenho no meu. Eu poderia ficar horas e horas aqui, descrevendo com vocês cada livro, descrevendo com vocês, sabe? Mas não é isso. É sobre aguçar em vocês uma vida na palavra. É sobre aguçar em vocês o desejo de mergulhar na palavra, de viver na palavra, sabendo que ela é o próprio Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa manhã e por essa escola mesmo, Pai. Deus, que escola. O Senhor escolheu nos ensinar essa manhã.
Eu te louvo por tanta graça, por tanta bondade. Eu te louvo por tanta presença, Pai. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada por essas vidas. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de ser igreja com minhas irmãs aqui, Pai. Pai, o que eu quero te pedir, que o Senhor continue nos ensinando. Que o Senhor continue nos ensinando. E que o Senhor continue colocando no nosso coração sede da Tua palavra. Para que nós possamos mesmo ser uma Bíblia viva, andando por aí. Para que nos lugares que a gente não possa carregá-la, ela esteja mesmo enraizada dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Ah, queridas, que bênção. Ah, eu fico tão feliz de ouvir vocês falarem isso. Então, olha só. Vocês que aprenderam muito, eu vou estar colocando essa palavra aqui. Eu vou estar colocando essa palavra lá no YouTube, para a gente poder espalhar essa palavra. E o desejo do meu coração não é que vocês me olhem com olhos diferentes, que eu sei. Não é mesmo. Porque em nada eu tenho a minha vida como preciosa, a não ser cumprir com alegria aquilo que o Senhor Jesus me chamou para fazer. E eu sei que Ele me chamou para ensinar sobre Ele. Mas eu sei que Ele não me chamou para ser uma mulher que ensina outras mulheres. Ele nos chamou para sermos mulheres que ensinam mulheres. Em nome de Jesus, amém? Amanhã, nosso último café. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês conosco, ali juntinha, tá bom? Beijo, eu amo vocês. Printa essa tela, faz essa palavra conhecida. Somos mais de 500 mulheres aqui. Marca uma mulher e convida ela a desfrutar na única coisa que pode mudar a vida dela. Palavra de Deus. Tchau, tchau.